Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos como igreja para poder adorar ao Senhor em mais um culto. E eu convido a você neste momento para participar conosco, você que está aí em sua casa, em seu lar, reunido juntamente com a sua família. A gente vamos iniciar o nosso culto, nosso momento de louvor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento para a gente poder falar com o Senhor no início deste culto, amém? Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos reunidos como igreja do Senhor, para poder glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de poder, Senhor, estar aqui na Tua presença, para poder aprender um pouco mais da Tua palavra, Deus, para poder cultuar ao Senhor, louvar o Teu nome, Deus. Peço ao Senhor neste momento, Deus, que visite os lares, ó Deus, a cada pessoa, a cada família reunida em sua casa. Que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, Pai, possa tocar em cada coração, Deus. E desde já, Deus, que a Tua presença venha ser real, Deus, neste lugar, ó Deus, onde estamos, em cada lar, ó Deus, onde as pessoas, cada família estão reunidos. E que nós possamos adorar o Senhor neste momento, Pai. Nós te agradecemos já por esse momento, por esse começo de adoração, de louvor, que queremos te entorizar, Deus, te implorar ao Senhor. Muito obrigado por tudo. É o que te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de dizer que é muito bom estar com vocês nessa noite. E nessa canção que nós vamos abrir esse momento de adoração ao nosso Deus, eu gostaria de dizer que a letra dessa canção fala muito atualmente aos nossos corações. E aquele que ainda não sabe que o Senhor está perto, que o Senhor está com a gente, é momento de você refletir, porque eu sei que o Senhor nunca me deixou. Eu gostaria também que você tivesse essa fé, e essa confiança, essa esperança nele, porque nós sabemos que mesmo com essa pandemia, com esse momento difícil que estamos vivendo, Deus não nos abandona. Deus está sempre conosco. E é isso que nós queremos cantar com você neste momento. Olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Cuidaria sua mão. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, vibrando no meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu.
Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e bom do meu coração. E eu sou teu e tu és meu, e tu és meu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e bom do meu coração. E eu sou teu e eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e bom do meu coração. E eu sou teu. Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, a um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração, Ao lugar de comunhão. guia-me, segurando em minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração, É lugar de comunhão. acima do medo, acima da dor, acima do medo, acima da dor, acima da prisão, acima do medo, acima da dor, acima da prisão, acima do medo, acima da dor, acima da prisão. Acima do medo, acima da dor, acima da prisão, acima do medo.
Deus, abre a porta para mim, a um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Oh Deus, abre a porta para mim, a um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração, Ao lugar de comunhão. Boa noite, amada igreja. Muito bom, depois de um tempo de férias, poder voltar a estar com os irmãos, renovado, né? Depois de um bom tempo com a família. Sobretudo em uma data muito especial, que é a desse domingo. Nesse domingo nós comemoramos o Dia dos Pais. Eu gostaria de ler brevemente a história, ou trechos da história, para ser mais preciso, de um pai da Bíblia, aquele que foi o pai de Jesus. A história de José. Olha só que interessante. Mateus capítulo 1, versículo 18. Se puder pegar a sua Bíblia e acompanhar, você pode fazer. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Versículo 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele levantou e tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Muito interessante a história de José. Não aparece muita coisa sobre ele na Bíblia, né? Estima-se muitos motivos, mas isso não é o caso. Mas é interessante ver a graça do Senhor sobre a vida de José. Se você ler toda essa narrativa, que é onde você tem mais detalhes sobre a vida de José, você vai ver que Deus sempre vai até José. E esse movimento primeiro de Deus até José demonstra a graça de Deus, porque representa, gente, o que acontece em todo o Antigo Testamento e vem desembocando no Novo Testamento, que é sempre Deus se movimentando até nós. E é interessante como que José era um pai dependente da graça de Deus. Então, o anjo vem até ele, Deus faz esse movimento até ele, e ele responde a esse movimento, obedecendo, né, o caminhar, ou seja, o pedido desse movimento que é feito até ele. Muito interessante isso. Então, eu queria dizer algo aos pais e também aos filhos, né? Eu sou filho e muitos que nos assistem, estão participando desse culto, são pais. Aos pais, eu digo, confiem na graça do Senhor. Sejam pais destacados pela confiança em Deus, sabe? E é muito belo isso, né? A graça do Senhor sobre a vida dos nossos pais. E filhos, sejam graciosos com os pais de vocês. Os nossos pais não são perfeitos assim como nós, mas esse movimento de Deus está sempre presente na vida deles. É muito interessante isso. Gente, quantos ensinamentos nós não tivemos dos nossos pais? Bons ensinamentos. Isso é graça de Deus sobre nossas vidas também, filhos. Deus usa os nossos pais como meios da graça dele em nossas vidas. A gente precisa reconhecer isso. Então, o que eu queria encorajar
a todos que participam desse culto, né, a fazer nesse momento. A orarem, né, pelos pais da nossa igreja, pelos seus próprios pais, né, ou por pessoas. Talvez você, né, não tenha mais o seu pai presente, mas você pode fazer uma oração de gratidão pela vida do seu pai. Né? Talvez você é revoltado com o seu pai, isso acontece. Você é uma pessoa que é revoltada com o seu pai, é um tempo de você orar agora e pedir ao Senhor: Deus, cura o meu coração. E veja a graça do Senhor sobre a vida do seu pai. É um tempo de exercitar tudo isso. Pegar o ensino da graça do Senhor que a gente vê na vida de Moisés e trazer agora. Então, vamos ter um tempo de oração de gratidão, de contrição e orar pelos nossos pais. Ver a graça do Senhor sobre os papais da nossa igreja. Quero dar esse tempo para que você possa orar com a sua família, né, de forma específica, diante desse dia dos pais. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor. Porque a graça do Senhor está sobre também a vida dos nossos pais. E não só isso, Deus, mas porque o Senhor, nosso Pai, a Bíblia vai nos dizer, Deus, que o Senhor nos adotou e agora nós fazemos parte de uma mesma família. Isso é maravilhoso. Oh Deus, o Senhor é um Pai amoroso e o Senhor é um padrão perfeito de Pai. Mas é muito interessante porque mesmo em nossa imperfeição, a imperfeição dos nossos pais, a graça do Pai perfeito, que é o Senhor, está sobre eles. Isso é maravilhoso. E que a gente consiga enxergar isso, que a gente consiga tratar os nossos pais com graça. E reconhecer essa virtude que vem do Senhor, que está sobre eles, que é maravilhosa, Deus. Que seja um tempo de nós enxergarmos a graça do Senhor, o Evangelho do Senhor na vida dos nossos pais. Um tempo de gratidão. É a oração que nós fazemos gratos ao Senhor, pela vida dos nossos pais que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus fazemos essa oração. Amém. Deus abençoe a vida dos papais da nossa igreja, né? Que vocês sejam fortalecidos no Senhor, sempre, e na graça dele. Deus abençoe. Jesus maravilhoso, meu coração tem sede saciável por ti.
se abre por ti. Tu és a minha fonte, razão da minha vida. Tu és o meu maior amor. Não há ninguém que possa me afastar de ti. Pra eu viver, preciso ter mais de ti, mais de ti. Quero encher o teu nome de adoração, cativar com o meu amor, meu coração, e voar na dimensão das águias e descobrir mais de ti. Descobrir mais de ti. Quero encher o teu nome de adoração, cativar com o meu amor, teu coração, e voar na direção das águias e descobrir mais de ti, e descobrir mais de ti, e descobrir mais de ti. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
você. Se comparar comigo, não sou apenas servo, meu amigo Vitor Rei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Igreja, gostaria de convidar a todos a pegarem suas Bíblias ou acessarem suas Bíblias. E nós vamos refletir em uma história que é conhecida de todos nós, que é a história de Davi. E nós vamos refletir basicamente em 2 capítulos dentro da longa história de Davi. Capítulo 16 e capítulo 17 de 1 Samuel. Então, como o texto é muito longo, nós não leremos todo o texto. Nós vamos ler alguns versículos chaves que serão fundamentais para nós entendermos a nossa proposta de reflexão aqui nessa noite. Eu vou, então, sugiro que você vá acompanhando, né, 1 Samuel capítulo 16, e eu vou citando os versículos que nós formos lendo, né, nesse tempo de leitura bíblica. Então pega a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, e vamos ler a palavra do Senhor. 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Agora você vai para o versículo 13. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia,
O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Versículo 18 do capítulo 16 ainda. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente e sabe falar bem. Tem boa aparência e o Senhor está com ele. Versículo 23. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Capítulo 17, versículo 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocupavam uma colina e os israelitas outras, estando no vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura e usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Agora sai para o versículo 10. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Agora nós vamos saltar para o versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e o perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Versículo 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso e me livrará das mãos desse filisteu. E a gente sabe a história do que acontece de Davi. Davi derrota o filisteu. E agora nós vamos terminar lendo o versículo 58 do capítulo 17. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi:
sou filho do teu servo Jessé de Belém. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela sua palavra e para que Ele possa falar aos nossos corações por meio dessa reflexão bíblica. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela sua palavra que foi lida e será exposta. Muito obrigado pelos cânticos que podemos cantar, pelas orações que fizemos. Deus, sabemos que tudo isso nós só o fazemos porque, Deus, o Senhor nos concedeu da sua graça. E, Deus, que por essa mesma graça que tanto tem nos abençoado, o Senhor possa falar em nossos corações nessa noite por meio, Deus, das aplicações da palavra do Senhor em nossas vidas. Deus, que o Teu Espírito trabalhe em nós, molde nossos corações, nossas motivações e, por consequência, nossa conduta também, Deus, diante do Senhor. Para que possamos sempre, Deus, ser mais parecidos com Jesus e sempre ser mais parecidos com o Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua palavra. Nós estamos diante de um texto que é muito conhecido. A famosa história de Davi e Golias. Então, o que nós temos aqui, né, por trás e como que vai ser o nosso foco de reflexão aqui? Primeiro, não sei se os irmãos lembram e as irmãs, mas algumas semanas atrás, o Daniel pregou sobre a história de Zaqueu. E o Daniel começou falando sobre os arquétipos da Bíblia, né, que são como se fossem modelos nossos. Né? É como se a gente se identificasse com alguns personagens. E naquela ocasião, ele disse muito bem, por sinal, que era como se Zaqueu fosse um arquétipo nosso, né? E ele mostrou ali os caminhos que Zaqueu seguiu da conversão de Zaqueu, fazendo um paralelo com a nossa conversão. Muito interessante. E geralmente, quando a gente lê a história de Davi, a gente vê Davi também como uma espécie de um arquétipo nosso, né? E geralmente, nós somos atribuídos como sendo essa figura de Davi, do ungido. Mas eu gostaria de propor para os irmãos e para as irmãs, para toda a igreja, uma reflexão um pouco diferente nessa noite. Eu gostaria que nós olhássemos como arquétipo nesse texto, como nós nesse texto, para uma outra figura, que a gente vai ver no decorrer dessa exposição. E para a gente poder ter uma outra leitura de Davi e poder extrair alguns princípios para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada cristã a partir desse texto. Nós sabemos que esse texto, né, essa pequena história de Davi e Golias, né, da unção de Davi, encontra-se dentro de uma grande história, né, que é o livro de 1 Samuel. Então Israel passou durante um grande tempo diante do período de juízes. O que basicamente reduzia nesse período de juízes? Deus levantava um juiz para liderar o povo e para julgar os casos no meio do povo. E geralmente esse juiz, ele libertava o povo diante da opressão de um outro povo que estava oprimindo o povo de Deus. E geralmente depois o juiz morria, esse povo entrava em prática de pecado de novo, sofria a opressão de um povo inimigo, e aí Deus levantava um outro juiz para libertar esse povo e julgar os casos em Israel. Só que chega um certo momento dessa caminhada, no último juiz de Israel, que é o próprio Samuel, que também é profeta, e aparece aqui na história que nós lemos, o povo vira para Samuel e fala assim: olha, nós queremos um rei. Nós queremos um rei, a gente quer um rei. Todas as nações têm um rei. Por que nós temos juízes e nós não temos rei? E aí Deus vira para Samuel e fala assim: olha, Samuel, quando eles rejeitam você como juiz, eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Então deixa que eu o farei. E Deus faz muito isso no Antigo Testamento, né? Vocês querem carne? Então toma carne, com o povo no deserto. Vocês querem um rei? Então tome um rei. E Deus deu para eles Saul como rei. Mas Saul começa ali, né, com muita glória, com o reinado ali, o povo adorando e aquela coisa. E o que acontece? Mas depois de um certo tempo, Saul começa a dar algumas escorregadas. E Deus reprova Saul. E isso fica claro no primeiro versículo que nós lemos aqui, do capítulo 16 de 1 Samuel. A ponto que Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, eu já não estou mais com Saul. Então agora você vai ungir um novo rei de Israel.
né? E aqui a gente tem um ponto interessante, que é a trajetória de um rei. Você vai ver aqui como que acontece a confirmação de um ungido de Deus para ser rei, para exercer um ofício, ou como acontece essa trajetória do rei, né, para ele se tornar rei no meio do povo. É muito semelhante, a gente vê isso tanto na história de Saul como na história de Davi. Primeiro, acontece a unção com óleo, que a gente vê que Davi experimentou. Então, primeiro ele é ungido por óleo, por um profeta levantado por Deus. Depois, que é ungido por óleo, esse rei, ele é empoderado pelo Espírito Santo, e a gente vê isso aqui na história que nós lemos, né? Então, o que a gente vê? Que o Espírito Santo se retira de Saul, ou seja, a habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento está muito ligado a essa capacitação do Espírito Santo, né? Essa unção capacitadora do Espírito, que capacita alguém para exercer um ofício, seja sacerdote, seja de rei, ou seja de profeta. No caso aqui de um rei, esse espírito capacitador que capacitava Saul para ser rei, se retira de Saul e vai sobre Davi, que é o que a gente lê no versículo 13, né? Do capítulo 16. Né? E a partir daquele dia, ou seja, a partir da unção com óleo, o Espírito apoderou-se de Davi. Então, é interessante a gente observar isso, essa trajetória. Então, primeiro a unção com óleo, empoderamento do Espírito, e depois sempre é marcado, né, seria o terceiro passo, né, dessa trajetória de um rei, pela a realização de um grande feito. Ou seja, depois de ser ungido e ser empoderado pelo Espírito, geralmente esse jovem que estava na caminhada para se tornar um rei, ele fazia um grande feito. E depois, que era o que marcava, que aí, né, era o último passo antes de ele se tornar rei, era o reconhecimento da nação. A nação reconhecia aquele sujeito, aquele jovem, como um rei. A gente vê isso na história de Saul, a gente vê isso na história de Davi. Por quê? 1 Samuel tem esse propósito, de mostrar essa transição de dinastia. E esse texto que nós estamos lendo está no meio dessa história aqui. Então aqui Davi já foi ungido com óleo, Davi já foi empoderado pelo Espírito, e a história de Davi e Golias mostra para nós esse processo da realização de um grande feito. Então a história que a gente está lendo dentro desses 4 passos está no terceiro passo, né? Só vai faltar para Davi, após essa história, o reconhecimento da nação. Mas aqui Davi está realizando um grande feito, que é a derrota dos... né, ele derrotou o gigante Golias. E é muito interessante a gente observar isso, né? E agora, olhando para esse grande feito, eu queria estimular os irmãos a um olhar para algumas características e alguns paralelos que o texto apresenta para a gente, que traz para nós uma riqueza de reflexão muito grande para nossas implicações práticas, que nós faremos logo em seguida. Eu quero que você observe o seguinte: existem 3 grandes características que são enaltecidas em Golias, que é a sua altura, a sua armadura e a sua experiência. Só que é interessante que essas características também, elas aparecem atribuídas a Saul, no decorrer do livro de Samuel, e também atribuídas a Davi. E eu quero propor um olhar para os irmãos. Vamos tentar investigar isso aqui no texto bíblico. Altura, armadura e experiência, currículo. Observa só Golias. Altura. Versículo 4. Vai falar da altura de Golias. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate. Veio do acampamento dos filisteus. Tinha, né, aqui a minha Bíblia já faz transliteração, mas era uma média, né, 2,90 metros. Ou seja, a altura para aquele tempo trazia um certo reconhecimento para o guerreiro. Então, altura. Se você for no capítulo 9, versículo 2 de 1 Samuel, você vai ver também, falando um pouco da altura de Saul. Por exemplo, olha só, Saul era ali
né, entre os israelitas, o mais alto, porque os mais altos batiam nos seus ombros, ou seja, Saul também tinha estatura. Agora, Davi não. Se você observar capítulo 16, versículo 7, você vai observar que, por exemplo, o seu irmão Eliabe era maior que o próprio Davi. Capítulo 16, versículo 7. Ele não era dos mais altos do seu irmão. Eliabe era o maior, não é à toa que foi o primeiro que o pai trouxe, porque ele tinha a estatura de um rei. Davi não tinha estatura de um rei. Observa só o aspecto de armadura. É interessante a gente observar. O texto mostra pra gente, por exemplo, que Golias tinha uma armadura que era muito pesada. Se você observar isso aqui, né, nos versículos 5, 6 e 7 do capítulo 17. Toda a estrutura de armadura de Golias. Saul tinha uma armadura? Tinha. Você vai ver no próprio texto no decorrer do capítulo 17 que Saul pega a sua armadura e dá para Davi. Mas Davi ele não consegue lidar muito bem com a armadura. Se é que nós podemos dizer assim. Observa só o versículo 17, versículo 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Só. Então você tem os dois, Saul e Golias, com armadura, sabendo manusear a armadura, e Davi não. E a gente tem também o aspecto da experiência. Então Saul já era rei, já era um guerreiro, já tinha experiência. Golias, o texto vai falar, né? Quando Saul vira para Davi e fala: cara, você não vai ter chance contra esse cara, ele é guerreiro desde a mocidade. Ou seja, Golias já era um guerreiro experiente, desde muito novo, já foi treinado nas artes de guerra. E a experiência de Davi era no campo. Davi não tinha experiência de batalha em campos, né, em guerras. A experiência dele era no campo com ovelhas. Eram campos distintos. Ele foi lutando contra um urso e contra um leão. Mas é interessante um contraste, porque Davi, ele fala, né, que quem o livrou das garras do leão. Versículo 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos deste filisteu. Ou seja, existe também um contraste aqui. Porque Davi não tinha experiência de guerra. Davi não tinha armadura e Davi não tinha altura. Gente, se você pegar aqui quem que era a pessoa melhor habilitada para enfrentar Golias, era o próprio Saul. Tinha altura, tinha armadura e tinha experiência. Mas o que nós vemos? No versículo 11 do capítulo 17, a gente vê exatamente isso. Ao ouvirem as palavras do filisteu, ou seja, ao ouvirem a afronta de Golias, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Saul, que era aquele que tinha maior habilitação para enfrentar, se vê impotente, se vê incapaz diante daquela situação. E de fato, quando a gente vê a narrativa, parece que de alguma forma Golias, ele ganharia de qualquer um daqueles soldados. Ele era um guerreiro diferenciado. E é interessante esse contraste. Nós temos Golias, que é essa representação, que seria um arquétipo do inimigo. Nós temos Davi, que é o improvável da história. Não tem altura, não tem armadura e não tem experiência de guerra. E nós temos Saul, que é a representação do provável, que poderia lutar, o mais provável de ganhar a guerra, o que tinha mais chance, mas está impotente. Mas é muito interessante a gente observar como que a história termina. O que acontece? Nós sabemos, né, que Davi pega a tiradeira
e lançando pedras na testa do gigante, o gigante cai, ele corta a cabeça do gigante depois com a espada de Golias, vence, e depois é chamado por Saul, claro, para uma conversa. Só que a história começa um pouco enfatizando aquilo que ela inicia lá no capítulo 16, que é dizendo assim, respondeu Davi, o Saul faz a pergunta, né? De quem você é filho, meu jovem? E aí Davi responde, sou filho do teu servo Jessé de Belém. E o capítulo começa falando para Samuel, olha, vai na casa de Jessé e vai ungir o rei. O capítulo 16. É interessante porque parece que a história tem uma ênfase em mostrar que o ungido viria de Belém, da dinastia, né, ou da dinastia, melhor dizendo não, mas da descendência de Jessé. E, gente, a história de Davi com Golias é só um parênteses dentro da grande história que está inserido. Porque, na verdade, o contraste que 1 Samuel está querendo mostrar não é entre Davi e entre Golias. O contraste que esse livro quer mostrar é entre Saul e Davi. Ele está narrando a transição de uma dinastia. Saul agora que perde essa unção do Espírito e agora é derramado sobre Davi. E Davi, o improvável, o que menos tinha chance, é o que faz o grande feito, porque o faz pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso aqui nos ensina uma coisa interessante. Eu não acho que nós nessa história somos Davi. Eu acho que Davi, quem que mais se identifica com Davi é Jesus. Por quê, gente? Observa só. Quem é o ungido de Deus? Né? A gente fala que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. O que significa o Cristo e o Messias? Essas palavras têm o mesmo significado, uma em grego e a outra em hebraico. Messias hebraico, Cristo grego. O que significa? Essa é a ideia do ungido de Deus. E esse ungido Messias, que seria um rei, assim como Davi, e que traria a salvação para o povo de Deus. O que a gente tem aqui? A gente tem um Davi, né? E um parênteses também, Jesus é o filho de Davi. Ele vem da dinastia de Davi. Davi recebe a promessa que a dinastia dele seria eterna. Né? Ou seja, você tem ali, a gente estudou todo o reino do sul, a dinastia de Davi, que segue, né, a descendente de Davi, mas depois chega Jesus, que agora traz o seu reino, e esse reino é eterno. A dinastia de Davi continua. Ou seja, esse texto narra pra gente a transição agora dessa dinastia, que seria a dinastia de Jesus, que culmina no reino de Deus que vem com o próprio Cristo. Né? O desembocar dessa história, né, é Jesus. O fim dessa história é Jesus. Então eu gosto aqui de identificar Davi com a pessoa de Jesus. Eu acho que nos ensina que é ungido e é aquele que derruba o inimigo. E, gente, e quem somos nós nessa história? Nós, nessa história, somos o Saul. Nós somos aqueles que estão em situação de impotência, que têm inimigos que são impossíveis de serem derrotados por nós. Poderia citar alguns aqui e dar exemplos, como, por exemplo, Satanás. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos debaixo, né, do poder, né, de Satanás, né, dos principados e potestades. Do pecado. Como nós venceremos o pecado? Sozinhos? Estamos impotentes diante do nosso inimigo. E aquele que é o nosso maior inimigo, a morte. Lá no Éden, se você comer desse fruto, certamente morrerá. A consequência fundamental, principal do pecado é a morte. Gente, nós poderíamos vencer a morte? Estávamos impotentes,
como Saul estava impotente diante daquele grande inimigo. Mas quem é aquele que vence a morte? Jesus. Jesus é aquele que vence o nosso inimigo. Jesus é o escolhido de Deus, o ungido de Deus, que vem para nos salvar. E, gente, o improvável. Porque o que era o provável que se esperava nos tempos de Jesus? O provável era um rei de estatura, de habilidade de guerra, que usaria da espada e livraria os judeus do Império Romano. E o que vem? O improvável. O improvável. Lá em Belém, né, que nasce em uma manjedoura, em uma família pobre, lá naquilo que é considerado, né, era considerado naquele tempo, a periferia da Palestina, o Galileia, região da Galileia. O improvável, que também como Davi, não pega de armadura e de espadas, mas vence o nosso inimigo pelo poder de Deus. Faz grandes feitos pelo poder do Espírito, porque ele era o ungido de Deus. Tem tudo a ver com Jesus. Essa história aqui, gente, é o início daquilo que iria culminar lá em Jesus. É o início de uma nova dinastia. A dinastia que abençoaria todas as nações, que foi prometida lá em Abraão no início de Gênesis. É interessante ver como a história bíblica ela se conecta. Ela está toda junta. E é belo a gente ver isso. E nós nessa história, né, o nosso arquétipo, o nosso modelo aqui é Saul, que estávamos, mesmo com tudo que a gente tem, com todas as nossas habilidades, com tudo que a gente pode fazer, com os nossos grandes feitos, nós estávamos incapazes de derrotar os nossos inimigos. E como eu disse, né, gente, o pecado, Satanás e a morte, são inimigos que nós não podemos derrotar. Nós somos escravos do pecado. Nós estamos fadados à morte. Mas existe alguém, um ungido, que traria salvação para nós, que é quem, gente? Jesus, que venceu a morte e garantiu para a gente, olha, a glória que eu participei, vocês vão participar também. Vocês ressuscitarão dos mortos. Ou seja, nós também venceremos a morte. Nós um dia não mais estaremos mais experimentando os efeitos do pecado em nossas vidas, porque Jesus venceu por nós. Jesus na cruz e na ressurreição derrotou os nossos maiores inimigos. Nós somos Saul. Saul é o rei escolhido pelo povo. Davi é o escolhido de Deus. Nós podemos elencar salvadores para nós, mas eles são insuficientes para nos livrar dos nossos maiores inimigos. Precisamos voltar para aquele que Deus escolheu, Jesus. Queria fazer algumas reflexões. Antes, relembrando, quem é o nosso inimigo? Eu poderia citar inimigos que nós temos, que nós encontramos no Novo Testamento. Como eu disse, a morte, Satanás, o nosso inimigo, nosso adversário e o pecado. Quem é o ungido que salva o povo, que salva um povo, que faz um povo para si? Jesus. Quem somos nós? Saul. Saul é como se ele representasse a potência humana, a tentativa de potência humana para alcançar a sua salvação. Que representasse as obras e os feitos humanos, as conquistas por meio das mãos humanas, o trabalho humano, a estética e a aparência. Davi representa a impotência. Aquilo que Jesus chama de coração humilde, os humildes de coração. Impotência. O entendimento de que nós
não conseguimos por nós mesmos alcançar nossa salvação, que nós não temos o controle de todas as coisas, que nós não somos autossuficientes. Impotência. Davi significa a fé, o descanso na obra do ungido de Deus e o improvável, Jesus. Isso traz para nós algumas implicações práticas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, nossa confiança não pode estar em nós mesmos. Não pode estar na nossa estatura, experiência e nossa armadura, aquilo que a gente constrói para nos proteger. Nossa confiança última é em Jesus. É no ungido de Deus. É no reino de Cristo que foi trazido por meio de Jesus. Nós não somos autossuficientes. Nós não existimos em nós mesmos. Nós não estamos numa falsa pretensão de autonomia em todas as coisas. Mas nós temos uma confiança última, que é no nosso Deus, que tem estabelecido o seu reino desde Cristo, e onde um dia ele será consumado. Então, gente, nós não podemos depositar nossa confiança nas coisas desse mundo. Não podemos colocar o nosso coração nas coisas desse mundo. Mas, em última instância, nós colocamos nossa confiança em Deus. Eu tenho enfatizado muito isso, porque em tempos de desespero por parte de muitos, de algumas incertezas, muita gente está desesperada por conta de toda a situação que nós estamos vivendo, né? Tudo muito novo para muitos. Gente, a gente precisa confiar em Deus, ter nossa confiança em Deus. E a gente percebe que, por exemplo, com a situação da Covid, a gente percebe que agora muitas pessoas próximas de nós já estão sendo acometidas. Mas a gente vai se apegar ao quê? Nessa expectativa de uma vacina, né, como nossa confiança última? As nossas autoridades, aquilo que nossas autoridades falam como sendo nossa salvação última, nós vamos levantar Saús para nós? Ou nós vamos confiar no ungido de Deus, em Jesus, como sendo, né, a nossa confiança última e como aquele que nos traz esperança? Né? Todas essas coisas são boas, gente. E a gente ora e a gente tem orado, né, para que haja uma solução para esse problema. Mas o ponto é, onde é a nossa confiança última? Onde nós colocamos o nosso coração? Na potência humana, na capacidade humana, na estética humana? No provável? Ou em Jesus, em Deus? Então nós precisamos confiar em Deus, ter esperança da consumação. Mais do que nunca precisamos retomar esse ensino da confiança de Deus, né? Da confiança em Cristo, no ungido de Deus que traz um reino e que governa sobre todas as coisas. Confiar em Deus. Esse texto nos ensina sobre isso. É interessante como que Davi, né, sendo essa figura de Jesus, não confiava em si, naquilo que ele poderia produzir, na sua estatura, nas suas habilidades, mas em Deus. Ele fala, foi o Senhor que me livrou do urso e do leão, e é Ele que vai me livrar desse filisteu. Confiança em Deus. É o que Jesus fez. Eu não vim fazer a minha própria vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Getsêmani, se for possível, Deus, afasta de mim desse cálice, mas seja feita a tua vontade. Confiou em Deus. E assim deve ser nós também na nossa caminhada. Confiança em Deus. Segundo, gente, o outro ensino, nós conversamos um pouco sobre ele na quarta-feira, no nosso estudo bíblico, mas é a certeza e a segurança da nossa salvação. Quem garantiu a salvação do povo? Foi o próprio povo? Foi os feitos do povo? Foi os méritos do rei que eles elencaram para si? Saul? Não, mas foi o ungido de Deus. Quem que garantiu a sua salvação e a minha salvação? Foi você? Porque você é bom? Porque você é melhor que os outros? Porque nós cremos?
diferente daqueles lá fora. Não. Quem assegurou a salvação foi o ungido de Deus, assim como nesse texto. Aqui, no caso, o ungido era Davi. E salva Saul. No nosso caso, o ungido é Jesus, que garante nossa salvação. Então nós podemos ter, irmãos, certeza, convicção da nossa salvação. Um outro princípio, e aqui eu quero fazer um contraste com o que geralmente é ensinado, né? Geralmente quando se prega esse texto, nós somos identificados com Davi, dizendo assim, não, então nós temos que conquistar as coisas, nós temos o Senhor como Davi tinha, então nós vamos derrubar os gigantes da sua vida. Não, eu quero fazer uma outra proposta para você aqui. A proposta é de nós não assumirmos a missão de conquistar as coisas, de desbravar, né? Nós vamos agora expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Nós vamos fazer. Não. Deixa essa missão para Jesus. E nós nos colocamos apenas como servos e como instrumentos nesse processo. Mas desde que Jesus conquiste para nós. Porque se a gente for tentar conquistar as coisas, nós vamos nos atrapalhar. Essa coisa, né? Conquista, meu irmão. Não. Jesus já conquistou para a gente. Nós não temos que conquistar mais nada. Por causa do ungido de Deus, por causa de Jesus, nós não precisamos mais provar nada para ninguém. Precisamos conquistar mais nada. Descansa. Descansa no Senhor. E por fim, dado que hoje é o Dia dos Pais, eu quero fazer uma implicação específica aos pais. Eu falo, por mais que eu não seja pai, mas geralmente o coração pastoral, ele é um pouco parecido com o coração de pai, assim, dadas as devidas proporções. E a gente às vezes tem essa pretensão de ser os heróis dos nossos filhos. É de ser aquele que vai prover tudo para os nossos filhos, sabe? E eu queria dar um encorajamento para os pais nessa noite. Não tente ser o herói do seu filho. Apresente para eles um outro herói, o ungido de Deus, que é Jesus. Não seja o herói do seu filho. Fala assim, filho, eu não sou o seu herói. O seu herói é Jesus. Eu sou apenas um servo que estou tentando aqui apontar para esse herói e te ensinar sobre esse herói. Talvez nessa tentativa, né, de ser o herói, né, que representa essa potência humana, né, a obra, o trabalho árduo, a estética. Então a gente precisa abandonar isso e descansar na obra de Jesus e mostrar para o nosso filho assim, para os nossos filhos assim, né, como pais. Olha, é Jesus. Às vezes a gente como pastor, a gente quer ser os heróis das nossas ovelhas também. Né? Vamos ser os heróis, não quer cuidar das ovelhas. Não, ao invés a gente tem que apontar para quem? Para o verdadeiro herói que é Jesus. Porque vão ter situações que a gente vai ser Saul, a gente vai estar impotente. E a gente vai precisar de um ungido de Deus, que é Jesus. Então a gente aponta para Jesus como sendo o maior herói dos nossos filhos. Gente, não tem a ver sobre nós. Tem a ver com Jesus. Que nessa história, eu gostaria de te encorajar a ler essa história, mas se identificar como Saul. E Davi como Jesus. Na história de Davi e Golias, a igreja de Cristo, é Saul. E é Cristo que traz a salvação para o povo de Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela sua palavra. Pai, muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa, esse escrito tão maravilhoso que o Senhor deixou para nós, que tanto nos ensina nessa noite. Que o Senhor possa falar com a gente nessa noite, aplicando essa palavra aos nossos corações pelo Teu Espírito. Que a nossa confiança não esteja em nós mesmos, mas que esteja em Jesus, o ungido do Senhor que traz salvação. E na união que agora nós temos com Ele. Muito obrigado por Cristo, Deus, que garantiu tudo por nós. Que a nossa vida seja uma vida centrada na pessoa de Cristo Jesus.
Que o Teu Espírito nos mova a isso, Pai. Ouve nossa oração. É o que nós pedimos, gratos, confiados em Jesus, o ungido do Senhor, que estabeleceu um reino que é eterno, no qual nós fazemos parte. Amém. Igreja, bem brevemente, os nossos avisos da semana. Primeiro, temos o nosso estudo, a quarta-feira, via Google Meet. Então é importante que vocês participem. Tem sido um tempo muito bom, muito abençoador. Então quero te convidar a ter esse tempo com a gente. Temos a nossa escola bíblica, também via Google Meet, no domingo, às 9 horas da manhã. E no domingo à noite nós temos o nosso encontro aqui pelo YouTube mesmo. Nesse tempo de adoração juntos, né? As famílias reunidas, adorando o Senhor. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana agraciada na presença do Senhor e nos vemos na quarta-feira, via Google Meet. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar